Vamos ver nesse vídeo um projeto que utiliza objetos polimórficos e métodos virtuais para simular circuitos digitais. Neste primeiro vídeo, vamos ver como será feita a representação desses objetos no nosso software. O objetivo do projeto é desenvolver em C++ um simulador de circuitos digitais compostos por portas lógicas básicas, AND, OR, etc. Para quem já viu eletrônica digital, as portas básicas são aquelas que vocês conhecem lá da eletrônica. Para quem nunca viu, não precisa saber nada disso. Uma porta AND é um dispositivo que implementa a mesma coisa que a função lógica AND, por exemplo, no nosso programa de programação C. Se você faz if alguma coisa, AND alguma coisa, o resultado desse AND só será true se as duas condições forem verdadeiras. A representação disso por uma porta é um dispositivo que tem duas entradas, ou seja, duas condições, e uma saída, que é o resultado. Essa saída, esse resultado só será true, no caso da porta AND, se ambas as entradas forem true também. As operações básicas que o nosso simulador de circuitos deve prever, ou seja, as portas que ele deve utilizar, são 7. A porta NOT, que é uma negação, a saída dela é a negativa lógica da entrada dela. Se a entrada for true, a saída será false e vice-versa. O AND, que faz o AND lógico, e o NAND, que faz o NOT AND, a negação do AND lógico. É como se fosse uma porta AND, cuja saída é o AND lógico das duas, seguida de uma porta de negação. É um AND mais uma negação. Então, o resultado de uma porta NAND é a negativa de uma porta AND. A porta OR e a porta NOT OR, e a porta OR exclusivo e a porta NOT OR exclusivo. O que é o OR exclusivo? Ele é parecido com o OR normal em 3 casos. A diferença é que o OR exclusivo só dá true quando as duas entradas são diferentes. Então, quando as duas entradas forem false e false, tanto o OR quanto o exclusivo e OR vão dar false. Agora, quando as duas entradas forem true e true, o OR dá true, mas o OR exclusivo dá false, porque as duas são true, então a saída é false. Essas nossas portas lógicas, essa simulação de porta lógica, essa nossa classe porta, ela deve lidar com entradas e saídas que podem estar em 3 estados lógicos, não só no true e false. Eles podem ser true, false ou não sei, que a gente vai chamar indefinido. Não é que seja um sinal booleano que tenha 3 valores possíveis. Os valores só são 2, true ou false. Só que um determinado sinal, ele lá é true ou false, mas eu não sou capaz de calcular, pela lógica que a gente vai implementar, se no final ela vai ser true ou vai ser false. Então eu não consigo prever o resultado, então eu vou dizer que a saída dessa porta é undef. Não quer dizer que se eu implementasse esse circuito realmente com portas físicas, ele daria da true ou false, ficaria oscilando, ficaria em algum desses 2 estados. Mas, pelo cálculo, eu não consigo prever qual estado a saída vai ficar. E eu também posso ter que alguma das entradas da porta seja indefinida, ou seja, eu quero que você calcule o resultado de uma porta AND quando uma das entradas for false e a outra entrada eu não sei, pode ser true ou false, aí você vai calcular a saída. A lógica é o chamado lógica booleana de 3 estados, é só uma extensão do AND, do OR, do NOT normal. Por exemplo, peguemos o caso do AND. Se eu sei que uma das entradas é false, mesmo que a outra não saiba o valor, eu já posso deduzir que a saída vai ser false, porque qualquer coisa AND false dá false. Já se a primeira entrada for desconhecida e a segunda entrada for true, então a saída é desconhecida. Eu não consigo calcular qual vai ser a saída de uma porta AND nesta situação. Então, eu tenho aqui a tabela verdade, ou seja, a forma de simulação do AND de 3 estados, o OR de 3 estados. Basta que uma das entradas seja true para que a saída seja true. Mas se uma for false e a outra for desconhecida, então eu não consigo calcular a saída. O OR exclusivo de 3 estados, eu só consigo calcular a saída se as duas entradas forem conhecidas, se tiver qualquer uma indeterminada, a saída será indeterminada, e o NOT, se for falso, a saída é true, se for true, a saída é false, e se a entrada for indefinida, a saída também está indefinida. O meu simulador de circuitos digitais deve ser capaz de lidar com circuitos que tenham qualquer combinação em qualquer número de portas, AND ou exclusivo ou NOT, eu posso ter quantas delas quiser.
Cada uma dessas portas, com qualquer número de entradas, 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas, exceto a porta NOT, que só pode ter uma entrada, e também essas portas podem estar interligadas formando ciclos. Eu tenho a porta A, cuja entrada vem da saída da porta B, e uma das entradas da porta B vem da saída da porta A. Elas são interrelacionadas, formam um ciclo, e eu quero que a minha lógica de simulação seja capaz de calcular a saída com qualquer tipo de porta e qualquer tipo de ciclo. Você, para simular um circuito, você vai ter de fornecer a descrição do circuito, que a gente chama de topologia dele, né? Então, o que é que vai ser preciso informar a este simulador antes de fazer qualquer simulação? O circuito como um todo, quantas entradas e quantas saídas ele vai ter. Isso aqui não são entradas e saídas de porta. É o conjunto visto como um todo. Tem, por exemplo, 6 entradas e 8 saídas. E dentro desse circuito, quantas portas lógicas existem? Vão ter 27 portas. E aí, para cada uma dessas 27 portas, eu vou ter de dizer o tipo dela, AND, NOT, etc. E quantas entradas essa porta tem, exceto para a porta NOT, porque é sempre uma entrada só. Então, eu tenho para cada porta o tipo dela e a quantidade de entradas. Em seguida, para cada entrada de cada porta, eu tenho de dizer a conexão dela, de onde vem esse sinal lógico. A entrada 3 da porta AND, que é a porta de número 27, essa entrada 3 dessa porta vem da saída da porta 42, e assim sucessivamente. Eu tenho de dar a conexão de cada entrada de cada uma das portas. Mesma coisa para cada saída do circuito. Então, dizer que a saída 3 do circuito vem da saída da porta 19. Na especificação, vocês têm um exemplo de circuito lógico que poderia ser simulado. A gente tem a representação através de símbolos, são os símbolos que são comumente utilizados na eletrônica digital para representar as portas, e através do arquivo no qual a gente vai salvar e ler no nosso circuito. Vamos ver inicialmente como é que é esta simbologia que é utilizada para representar portas. Este nosso circuito tem 3 entradas, que são sinais externos, que são gerados de outra forma e que estão disponíveis para o circuito. E ele tem 3 saídas, que são sinais gerados pelo circuito e que estarão disponíveis para serem utilizados, por exemplo, em outros circuitos. O que está no interior é o circuito propriamente dito. No caso aqui, esse circuito tem 6 portas, que são esses símbolozinhos que estão interconectados aqui dentro. Cada porta é representada por um símbolo específico. A porta AND é este semicírculo aqui com o lado reto. Isso é uma porta AND. A porta OR também é um semicírculo, mas o lado aqui tem este formato côncavo. A porta OR exclusivo lembra um pouco a OR, ela também tem um lado côncavo, mas a linha aqui é dupla. Então, AND, OR exclusivo, OR. Se você acrescentar após a porta uma bolinha, ela se torna negativa daquela porta. Por exemplo, se essa porta 5 aqui é uma AND, essa porta 3 aqui é uma NAND. Ou seja, uma AND negada. Esta aqui, a porta 6, é uma porta NOR, é uma O negada. A porta NOT, que é a negação, é representada por um triângulozinho com uma única entrada, seguido da bolinha que representa a negativa. Para salvar um circuito como esse em arquivo, ou para ler de arquivo um circuito que foi previamente salvo, a gente vai utilizar um formato especificado aqui, bem detalhadamente, e a entrada e saída de circuitos através desses arquivos já está implementado na função ler e salvar da classe circuito. Pegando o exemplo desse diagrama aqui, o arquivo correspondente tem que começar com a palavra reservada circuito, depois 3 inteiros que dão o número de entradas do circuito, 3, o número de saída do circuito, 3 também, e o número de portas do circuito, 6. Cada porta deve ser representada por uma identidade, um ID. A gente está usando números inteiros começando de 1. Então, se o circuito tem 6 portas, elas devem ser numeradas de 1, que é essa aqui, a 6, que é essa aqui. A ordem de escolha de qual porta vai ser a 1, qual porta vai ser a 2, deve ser irrelevante. As entradas a gente vai representar por inteiros também, porém por inteiros negativos. Se o circuito tem 3 entradas, elas são de -1 a -3. Então, depois da seção
começa com a palavra reservada circuitos, nós temos uma seção que começa com a palavra reservada portas. Depois da palavra portas, devem-se seguir exatamente 6 linhas, por quê? Porque o circuito tem 6 portas. Cada uma dessas linhas deve descrever a porta de ID correspondente. A primeira linha começa necessariamente com 1 e deve descrever a porta cuja ID é 1. Essa porta é uma porta do tipo ou, essa simbologia aí dessas strings está determinada aqui na especificação e ela tem 3 entradas. E assim segue até a porta 6, que é uma porta NOT OR de 2 entradas. Depois da seção de portas, vem a seção de conexões, indicando a origem do sinal de cada uma dessas portas. Por exemplo, eu disse que a porta 1 tem 3 entradas. Então, quando eu for estabelecer as conexões da porta 1, devem vir em seguida aqui 3 inteiros que indicam de onde vêm os 3 sinais de entrada da porta 1. No caso aqui, o primeiro sinal de entrada da porta 1 vem da porta 5, por isso que tem esse 5 aqui. O segundo sinal de entrada da porta 1 vem direto de uma entrada do circuito. Então, eu boto a ID desta entrada, -2. Negativo indica que aquele sinal vem de uma entrada do circuito. Positivo quer dizer que ele vem de outra porta. Por exemplo, a terceira entrada da porta 1, que é esta aqui, vem da saída da porta 3. E assim sucessivamente até a porta 6, cujas 2 entradas são 2, porque vem da porta 2, e 3, porque vem da porta 3. Estabelecida a conexão de todas as portas, eu vou para a minha terceira seção, que é que diz a origem das saídas lógicas do circuito. Esse circuito tem 3 saídas, 1, 2 e 3. Então, eu devo indicar para cada uma dessas 3 saídas de onde ela vem. A saída 1 vem da saída da porta 2, a saída 2 do circuito vem da saída da porta 1 e a saída 3 vem da saída da porta 6. Então, todo esse formato está bem especificado e não deve ser alterado em nada, até porque é assim que ele é utilizado nas funções ler e salvar da classe circuito.